Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez estarmos juntos com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa pela Rádio Boa Nova. Saudamos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Deixamos também o nosso WhatsApp do programa. Quem quiser entrar em contato, interagir conosco, mandar a sua pergunta, a sua sugestão para melhorarmos. O WhatsApp é 19 997 7827 94. Relembrando, 19 997 7827 94. E quem quiser assistir os programas anteriores pode assistir pelo YouTube, através do canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. André, nós vimos no programa anterior Chico um pouco desgastado pela fadiga, pelo cansaço. Era um jovem de 17 anos, onde o centro começou com uma força muito grande. Daqui a pouco todos o abandonaram devido a uma senhora que apareceu com 4 filhas, totalmente desequilibrada, com o tio também dessas meninas. Ficou apenas José e Chico, os 2 irmãos. E nós vamos ver que a mãe de Chico fala exatamente para ele, naquele momento de um certo desânimo, que é natural em nossa vida. Ela diz que ele tinha que ter mais força, pede até para abrir a Bíblia, e ali ele vai encontrar uma passagem muito bonita, de Teófilo, quando diz: relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, dizendo que Jesus deu início num trabalho e que cabe a cada um de nós dar continuidade. Não é isso mesmo, André Luiz? É verdade. Todo o livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é o livro que nós estamos nos pautando no programa Chico Xavier, um homem chamado amor, sempre tem uma história envolvendo também a nós outros, não apenas a figura do Chico, a sua família, as suas dificuldades. Nós também, na atualidade, em muitos casos, nos encontramos no lugar do Chico, no lugar das pessoas que é narrado neste livro. Nós percebemos, André, que o Chico, desde os 5 anos, quando ele começa a receber orientação de Maria João de Deus, a sua mãe, já desencarnada, Chico tem um fervor, tem um carinho, tem um respeito muito grande por aquilo que a mãe lhe ensinava. Nessa lição que nós estudamos a semana passada, Chico então se agarra na prece. E é sobre a prece, André, que nós vamos estudar no dia de hoje, que é uma lição que diz a lição da súplica. Depois de alguns dias, certa noite, o Chico, alquebrado pelos obstáculos, orava antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentava. Mais de 40 minutos já havia empregado no petitório, quando lhe surgiu a sua mãe, Dona Maria João de Deus, que lhe falou bondosamente: meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Entretanto, não será por muito falar que você será atendido. O capítulo da prece, que é o tema da nossa meditação no programa de hoje, através da orientação de Maria João de Deus, que era um espírito que já tinha uma compreensão espiritual extraordinária, nós observamos que nada tem de novo. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, quando nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o que manda na prece não é a quantidade de palavras que nós usamos, e sim o amor. Jesus não está preocupado se eu falo com o português correto, com o português errado, se a prece é rebuscada ou não. Ele quer saber, eu estou fazendo com sinceridade? Ele mesmo já nos disse,
Antes de se preocupar em orar, se preocupe em reconciliar com o próximo. Então não adianta eu ficar longas horas fazendo preces bonitas que emocionam o povo, se eu saio do centro e a mesma boca que fez uma prece no tempo anterior xinga, briga, propaga uma fofoca, uma maledicência. É uma contradição do cristão, do espírita, do católico, do protestante, que acredita que apenas o falar vai agradecer a Deus. Então o que Maria João de Deus está falando? Meu filho, entre a prece longa ou uma atividade de assistência ao povo, vai estar com o povo. Faz a prece mais curta, peça força e vai estar com aquele menos favorecido da felicidade, não apenas da matéria, porque o menos favorecido da matéria são muitos, mas o menos favorecido da felicidade é um número muito maior. É verdade, André. A gente percebe que as religiões tradicionalistas, de uma certa forma, ao pedir às pessoas que rezassem, porque é uma diferença muito grande de oração, de prece e de reza. A oração, geralmente, são aquelas que nós fazemos de maneira, pode até ser decorada, mas de maneira, muitas vezes, daquelas preces que nós temos como o Pai Nosso, o Ave Maria, o Credo. Nós, os espíritas, tem a prece de Cáritas. Nós temos uma prece, André, que eu gosto muito, de Eurípides Barçanufo, que chama como título principal Deus. Então nós vemos que as religiões nos ensinou a rezar. Então a reza é exatamente nós fazermos de maneira repetitiva essas orações que nós aprendemos. Então por isso que quando se reza um terço, a pessoa reza várias vezes o Ave Maria, várias vezes o Pai Nosso, mas é alguma coisa assim, bastante decorada. A pessoa às vezes distrai um pouco o pensamento, ela já não sabe onde está. O Espiritismo, André, vem nos ensinar a fazer uma prece. O que é a prece? A prece é exatamente aquilo que nós vamos externar para Jesus, o que nós sentimos em nosso coração. Por isso nós não precisamos de muito tempo, não precisamos colocar palavras bonitas, frases que empolgam. Nós vamos conversar dentro daquilo que é necessário. É por isso, André, eu queria que você, que sempre fala essa questão no centro, que eu acho muito importante, no Livro dos Espíritos, qual é a definição que os Espíritos dão da prece? Essa questão, de fato, ela é muito importante, merece sempre a nossa atenção. Segundo Allan Kardec, os bons espíritos se entende por prece o pedir, o louvar e o agradecer. Só que como a maioria dos espíritas da atualidade traz muito forte a herança de outras religiões, nós ainda não conseguimos no meio espírita, de modo dilatado, realizar uma verdadeira prece. Ainda fazemos a prece em forma de troca, me dê isto que eu dou aquilo, se acontecer isto eu ajudo de tal maneira. Então isso daí ainda é muito presente no hábito do espírita. Não porque nós fazemos de algo premeditado, mas porque o material espírita é muito novo. E é natural que o nosso conteúdo psicológico ainda esteja muito envolto do que nós fomos aprendendo ao longo de séculos a fio. Aqui nós não temos o objetivo de censurar as outras religiões, porque tem pessoas que fazem um Pai Nosso, por exemplo, com muito amor, com muito fervor, com muita fé, como tem muito espírita que lê que a prece é louvar, pedir, agradecer e faz de qualquer jeito. Então a prece ela é muito pessoal, ela é muito individual. Se vai ter uma qualidade ou não, se vai ter uma repercussão ou não, ela é muito relativa, porque vai da fé que eu coloco. Prece sem fé não dá frutos. É verdade, André. E eu queria também que você está assim, embalado falando da prece, que é a temática que a mãe do Chico falou para o Chico, por que ele estava usando tanto tempo para fazer uma prece. Eu gostaria de que você também citasse aquela questão da pergunta 919A,
que foi respondida pelo espírito de Santo Agostinho. Sim, de fato, Kardec pergunta, já que na questão 919, ele obtém como resposta que a melhora virá o dia que nós conhecermos a nós mesmos. A resposta está textual, para ser fidedigno, está na questão anterior. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec formula a 919A como é que poderia colocar isso em prática, o conhecimento, o entendimento, a vivência. E lá quem dá a resposta muito sublimada é Santo Agostinho, que, diga-se de passagem, é um dos pais da Igreja Católica, é um dos pais do teor filosófico da Igreja Católica. Viveu no século IV, mas foi um homem de muita fibra, era um cristão de fato e ajudou muito Allan Kardec e a codificação espírita. E ali ele fala que quando ele estava em nossos meios, ele não dormia nenhuma noite sem fazer uma reflexão do seu dia. Fazer uma reflexão do seu dia não é propriamente uma prece. A reflexão do seu dia é, antes de eu fazer a prece, eu vou pedir o quê? Eu não sei o que eu vou agradecer, então ele parava alguns minutos e ele lembrava desde o momento que acordou. As pessoas que teve no café da manhã, passou o seu dia, quem ele conversou, o modo que ele tratou, o modo que ele lidou com as adversidades naturais que nos rodeia. E tudo aquilo que ele classificou como sendo uma atitude não cristã, uma palavra atravessada, um pensamento fora de contexto, uma ação que não era cristã, o que ele dizia? Pedia força para que no próximo dia ele tivesse coragem de recomeçar arrumando aquele equívoco daquele presente dia. E o que ele acertava, ele falava, eu quero força para continuar acertando. Se eu estou tendo paciência nessa situação, me fortaleça. Aí sim, depois que ele fazia essa retrospectiva do seu dia, ele fazia a sua prece de agradecimento, de louvor e o seu pedido, mas um pedido com sabedoria, para que pudesse ser atendido. É interessante, né, que a gente começa a perceber que esse momento é importante para o Chico, porque o Chico então se agarrou na prece. Mas a mãe do Chico, percebendo que ele já estava 40 minutos fazendo uma prece, aquele petitório, aquelas rogativas, dizendo do seu sofrimento, das suas dificuldades, que ele estava assim também sofrendo, a mãe lhe pergunta, meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Entretanto, não será por muito falar que você será atendido. Isso é natural. Isso daí que nós estamos vendo, para quem conhece a obra de Allan Kardec, nós não podemos dizer que aí tem nenhuma revelação. Nós, se lermos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita que o mundo teve, a partir daí que veio o primeiro Centro Espírita, a partir daí que veio a Revista Espírita, nós já vamos observar claramente Kardec perguntando à espiritualidade como é que fica a prece. E a espiritualidade é sempre categórica, sempre taxativa, que o que vale é a intenção. Não adianta os meus lábios falarem palavras bonitas e o meu pensamento está totalmente contrário ao que eu estou falando, pensando, agindo. Então nós temos que ter coerência, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter a prudência de não achar que a espiritualidade é boba. A espiritualidade sabe o nosso pensamento, sabe das nossas ações, sabe do nosso comportamento. Ninguém engana ninguém. Eu posso enganar um encarnado, mas eu não engano o mundo espiritual, eu não engano o meu anjo da guarda, eu não engano os espíritos que estão no centro espírita. Então é isso que nós temos que ter a certeza, nós temos que ter o entendimento de que a prece, ela não pode ser feita de qualquer maneira, porque não vai ser atendida. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei onde eu erro na prece, erra em tudo. Já começa errado e não vai ter êxito. Agora, o dia que eu começar a ver, primeira coisa, o ser humano ele é muito voltado ao negativismo. Aprendemos nas religiões tradicionalistas, por exemplo, o sexo é um pecado. O sexo não é um pecado quando feito com responsabilidade. Ele se torna um problema quando ele é desvirtuado.
A alimentação não é um equívoco, o problema é quando eu como a mais do que eu devo. Então eu aprender a viver com o que eu tenho. Quando uma doença bate a porta de nossa casa, seja através de nós ou de um familiar, nós geralmente rogamos a prece, usamos da prece para pedir cura. Nós, os espíritas, aprendemos que devemos usar da mesma prece para pedir o quê? Força, coragem, porque se essa doença bateu a porta de minha casa, ela pode ser um processo kármico, ela pode ser um desvirtuamento de vícios que eu tenho nessa existência e ainda não consegui controlar. Então o espírita vai aprendendo gradativamente que a prece é exatamente o contrário daquilo que nós fazemos. Por isso o André citou que tudo está errado da maneira com que nós fazemos a prece. Há uma diferença enorme de você pedir a cura e de você pedir força e coragem para suportar aquele momento difícil. Um exemplo muito claro, nós estamos passando aqui no Brasil uma crise financeira. Se eu estou empregado hoje e ganho R$ 1.500 por mês, não adianta eu gastar 2.000 e depois eu querer na prece pedir pelo amor de Deus para vir os outros R$ 500 que não vão vir. Eu tenho que viver com os 1.500. O problema nosso é que nós vamos excedendo na alimentação, na parte financeira, na parte do relacionamento conjugal e todo excesso é prejudicial. Com o excesso da alimentação pode vir uma diabetes, um colesterol, uma hipertensão, uma gastrite, uma úlcera. Ah, é kármico? Não. Erro na alimentação. Às vezes, de modo imprevidente, os jovens na atualidade têm estas relações doidas a nível sexual, contraem uma doença. Toda doença sexualmente transmitida é karma? Não. Abuso do jovem, que não aproveitou a oportunidade que teve. Então não adianta depois que eu contraio uma doença falar, pelo amor de Deus, eu quero a cura. Nós não vamos obter. Nós temos que ter coerência, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter o entendimento que uma ação gera uma repercussão. Se é uma ação impensada, se é uma ação feita na correria, é muito provável que aquela reação seja menos feliz. É culpa de Deus? Não. Só que tem coisas que depois que eu erro, uma prece não vai solucionar. Nós estamos há 4, 5, 6 anos fazendo uma ampliação. O que o Espírito nos falou? Eu vou dar força, eu vou dar coragem, mas cabe a vocês arrumar o recurso material. É campanha todo mês, é fazermos palestras e levarmos os livros. Os espíritos não botam dinheiro na conta do centro espírita, porque não cabe aos espíritos colocar o dinheiro, cabe a nós, os encarnados. É isso que nós temos que, de fato, compreender. Diante dessa visão que nós fizemos até a questão de avançar um pouquinho para o nosso rádio ouvinte entender o sentido da prece na visão espírita, nós vamos perceber que aquele jovem pergunta à sua mãe: então, mamãe, como devo fazer em minhas súplicas? Perguntou o médium desapontado. Você sabe, diz a mãe, que Jesus também pede alguma coisa de nós? Disse o espírito maternal: sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo, no cumprimento de nossos deveres. Pois façamos o que Jesus nos pede, e Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo? E o Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios indefinidamente. Por isso que o desmembramento da palavra oração, o que é? Hora de ação, hora de trabalho. É interessante, né, André? O próprio Chico citou o que Jesus pediu para nós: humildade, sermos humildes.
E aqui, querido rádio ouvinte, é aquele momento que nós vamos repensar a nossa vida, é aquele momento que nós vamos refletir em nossas ações, e é aquele momento que nós vamos perguntar para nós mesmos. No meu caso, Sérgio, você é humilde. Depois que você tornou-se espírita, você avançou um pouco no campo da humildade? Porque vamos lembrar que a humildade é exatamente o contrário do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da impaciência, da intolerância. Eu já conquistei alguma coisa no campo da humildade? Essa pergunta é para nós. Sérgio, você já se tornou um pouco mais humilde depois que conheceu o Espiritismo? Sérgio, você já desenvolveu um pouquinho a paciência? Ou você ainda continua aquele homem afoito, aquele homem desesperado, aquele homem que só pensa em si, aquele homem que não tem paciência para com nada? É importante cada um de nós termos essa consciência para podermos ter a certeza que esses atributos do bem que Jesus pediu para cada um de nós, e foi o que o Chico respondeu à sua mãe, Maria João de Deus, que já se encontrava desencarnada, e essas 3 palavras, e ela diz: pois bem, meu filho, vamos deixar de usar tanto tempo nas petitórios e vamos começar a trabalhar um pouco mais em benefício do próximo, auxiliando a nós mesmos. Sem dúvida, a prece ela é de grande valor. Nós vemos, por exemplo, nos primeiros capítulos do livro Nosso Lar, que a cidade de Nosso Lar, que não é espírita, é uma cidade cristã, alberga todo tipo de pessoas com seu credo religioso. Nós vemos que às 18 horas eles realizam a prece, junto do governador, dos 72 ministros. Então, nós vemos que a prece, quanto mais elevado é o plano espiritual, mais é utilizado, mais é sentida, mais é doada. Por isso, todos que estão nos ouvindo, espíritas e simpatizantes, aprendemos aqui, com Chico Xavier e com a sua mãe, Maria João de Deus, uma grande lição. Melhorarmos a nossa prece, não em vocabulário, mas em sentimentos. É verdade, eu acho que aqui, André, está o grande desafio para todos nós, desenvolver os sentimentos. Quando nós vamos ler Libertação, André Luiz recebe uma informação que nós estamos há 40.000 anos lutando contra a razão. O Espiritismo vem trazer a razão, a lógica, o bom senso. Camille Flammarion, quando no enterro de Allan Kardec, foi um dos 4 oradores que usaram da palavra naquele dia. E Camille Flammarion tem uma frase que para mim se imortalizou. Quando ele diz: jaz o bom senso encarnado. Allan Kardec foi um espírito convidado por Jesus, na condição de um bom senso encarnado, para nos ensinar a discernir o que é certo e o que é errado dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que havia sido deturpado pelos homens até então. Nós podemos dizer que aprendemos hoje o cristianismo por Kardec. Por isso eu acho um absurdo as pessoas que querem tirar o Evangelho segundo o Espiritismo da doutrina, porque eu sou muito sério, muito sincero em dizer que se nós tirarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, penso que muito pouco sobra dessa doutrina tão importante que é a doutrina espírita. Por isso que cabe a nós fazermos a nossa parte.
Não vamos mudar os outros, não vamos mudar ninguém, mas podemos nos mudar. E o nosso exemplo pode contagiar muita gente. O nosso exemplo, como o exemplo do Chico, pode tocar em muitos corações. E quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos poder dizer assim: eu fui fiel ao pouco que eu assumi no plano espiritual. Porque nós temos visto, de fato, muitas coisas que poderiam ser diferentes. Mas como dizia Jesus, cada um segundo as suas obras. Que possamos ver na prece este esteio abençoado de evolução. É verdade, André. Eu queria gastar o restinho do tempo que falta para agradecer o nosso rádio ouvinte. Nosso beijo carinhoso, a nossa mais pura gratidão pelo carinho, pelas palavras de incentivo, pelas mensagens de louvor que temos recebido dos irmãos, daqueles que acompanham a Rádio Boa Nova. Obrigado. Obrigado por nos dar força, nos dar coragem de podermos seguir à frente com esse programa que julgamos ser um programa muito importante e muito difícil de ser feito. Falar de uma pessoa como nós é fácil. Falar de uma pessoa como Chico Xavier é um grande desafio. Queridos amigos, um beijo no seu coração. Estamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.